A ASUS trouxe pra gente os novos ZenBook atualizados com a 11ª geração da Intel. E hoje vamos nos aprofundar no ZenBook X435, um dos novos ZenBook disponíveis aqui no Brasil, que tem o famoso ScreenPad. E já começamos com uma surpresa boa. Finalmente, desde que eu comecei o canal, a Intel está impressionando, ou pelo menos superando a si mesma. O ZenBook quebrou minhas expectativas em relação ao poder de processamento. O salto foi enorme em relação à geração passada. E ele ainda vai mais longe se você habilitar o modo turbo, que pode ser ativado apertando as teclas FN mais a tecla F ou ativando no painel de controle. Não é todo dia que eu posso falar isso, mas esse Ultra Fino Premium realmente tem um bom sistema de resfriamento. Melhor até que notebooks maiores, mais pesados e de 15 polegadas. Aqui nós temos 14 polegadas e apenas 1,2 kg. Mas não é por acaso que isso acontece. Esse ZenBook foi projetado para aceitar um chip gráfico dedicado. Só que nessa versão brasileira ele não tem esse chip. Vocês podem até ver que na placa-mãe ele tem a marcação para o chip gráfico ser instalado. Mas como ele não tem, o dissipador que foi projetado para resfriar dois componentes, ou seja, o processador e o chip gráfico, fica livre para resfriar apenas o processador. Nem sempre receber um produto inferior, entre aspas, em relação a outros países é algo ruim. Principalmente no caso dos ultra finos, onde muitas vezes o chip gráfico dedicado é apenas um enfeite, já que o fabricante coloca ali mais para incentivar a compra do consumidor leigo. E na prática ele acaba nem usando porque ele não precisa, e se ele tenta usar, ele não consegue porque a refrigeração não é boa o suficiente. Então eu prefiro quando acontece esse caso aqui, quando ele não tem o chip gráfico, mas pelo menos tem uma boa refrigeração. E a refrigeração é tão boa que o chip gráfico integrado Intel Iris Xe deixa até você rodar uns joguinhos. Mas é sempre bom lembrar que esse não é um notebook projetado para jogos. GTA V rodou nas configurações baixas e o Dota também, tá? Então não espere muita coisa. E lembre que é bom deixar o modo turbo habilitado para você aproveitar o desempenho máximo, e ele também vai ligar a ventoinha na velocidade máxima. E também já espere que o teclado pode ficar um pouco quente, já que esse não é um notebook gamer projetado para dissipar todo o calor. Outra mudança legal nessa nova versão do ZenBook foi a cor. A versão antiga nós tínhamos a cor prata, que apesar de ser mais bonita, tinha o teclado também na cor prata. E eu já falei sobre isso outras vezes. Quando o notebook tem um teclado na cor prata, é mais chato de enxergar, as teclas precisam ter uma iluminação mais forte para compensar, enfim, acaba não valendo a pena. É bom de olhar, mas não é bom de usar. E já que agora nós mudamos para a cor preta, esse problema deixa de existir e o teclado continua confortável. Seguimos também com uma boa construção em metal, bom acabamento e é possível abrir a tampa com uma mão só. E claro, não vamos esquecer de falar do maior diferencial dessa versão do ZenBook, o ScreenPad, que para quem não conhece é um touchpad que tem uma tela touchscreen embutida. A minha opinião sobre o ScreenPad é praticamente a mesma desde a última vez que eu analisei o ZenBook. Até daria para eu copiar a parte do último vídeo que eu fiz e colar aqui. Pode ser útil para algumas pessoas? Pode, mas a maioria vai comprar por status ou porque é bonitinho. O bom é que existe uma versão equivalente a essa, sem o ScreenPad e relativamente mais barata, que quando entrar em promoção vai aparecer lá no boletando.com, nossa comunidade de promoções, que tem promoção de notebook todo dia. A quantidade de aplicativos disponíveis para o ScreenPad ainda é pequena. Para quem não sabe, ele tem aplicativos próprios, assim como se fosse um smartphone. Outra opção é usar o ScreenPad exatamente como se fosse um segundo monitor. Você pode literalmente arrastar os seus programas para ele e usar como uma segunda tela. O aplicativo de atalhos, para mim, ainda é um dos mais úteis, Aqui você pode memorizar comandos personalizados em botões. Se tem algum atalho do seu teclado que você tem muita dificuldade de lembrar, você pode criar um botão para esse atalho no ScreenPad. Aí fica bem facinho,
é uma funcionalidade bem útil para quem é desenvolvedor ou editor. Com a pandemia, ele pode também se tornar bem útil para quem faz videochamadas. Você pode deixar a sua chamada no ScreenPad, enquanto a tela principal fica livre para outras atividades, por exemplo, tá? Vai de sua criatividade, tem muita coisa que dá para fazer aqui. Só que a gente também tem que olhar pelo lado da produtividade, praticidade e do bolso. Você, por exemplo, que usa o seu notebook na mesma mesa todo dia, tem que fazer um pequeno raciocínio. Lembre que com a diferença de preço do ZenBook com o ScreenPad para a versão sem o ScreenPad, você consegue comprar um monitor. E lembre também que o ScreenPad reduz a duração da bateria. No uso leve, eu tive 6 horas de duração com ele ligado e 8 horas de duração com ele desligado. Sim, você pode escolher se deixa ele ligado ou desligado. E para finalizar, o ScreenPad desse ZenBook parou de funcionar comigo enquanto eu analisava o produto. Me pareceu um bug de software, mas mesmo depois que eu restaurei o Windows para as configurações de fábrica, eu continuei sem conseguir usar o ScreenPad. Só consegui usar com o mouse, né? Então, talvez até seja hardware mesmo. Tendo tudo isso em mente, só você para decidir se ele vai ou não se encaixar no seu fluxo de trabalho, né? Nas aplicações que você usa. A minha recomendação é que você só compre se você conseguir pensar em uma situação que ele vai melhorar a sua produtividade. Eu só gosto de investir no meu trabalho quando isso acontece, né? Quando eu vou fazer em menos tempo, quando eu vou fazer com mais qualidade. É assim que se ganha mais dinheiro, pessoal. É você fazendo mais em menos tempo, né? Fazendo melhor que os outros. Então, de nada adianta você gastar mais só para aparecer por aí, né? Pelo menos não no meu ver. Agora vamos para a outra tela, né? A tela principal do ZenBook, que continua com bordas super finas, um bom painel, mas infelizmente ele está ficando para trás em relação aos outros fabricantes. Enquanto os outros ultrafinos premium como o MacBook Air M1, LG Gram, Dell XPS, Galaxy Book S já estão arriscando com telas de resolução mais alta e também brilho mais alto, o ZenBook ficou no tradicional 300 nits de brilho e resolução Full HD. A boa notícia é que apesar das bordas finas, continuamos com o desbloqueio de tela por infravermelho no Windows Hello. Outra notícia boa é na seleção de portas. Nós tivemos uma evolução. Agora temos 2 portas Thunderbolt com suporte a vídeo e carregamento, né? O carregador que vem na caixa é USB-C. E a Asus não se livrou das outras portas tradicionais como outros ultrafinos fizeram. Então ainda dá para usar o ZenBook sem ficar carregando adaptadores. Nos alto-falantes continuamos com a qualidade acima da média. Eles não têm um volume tão alto, mas estão entre os melhores alto-falantes dos ultrafinos. E qual é a moral da história, pessoal? A versão do ZenBook sem o ScreenPad, para mim, ainda vai ser mais interessante para a maioria dos usuários. E vai oferecer praticamente tudo o que essa versão oferece, só que por um preço menor. E além disso, terá uma duração de bateria maior por não ter o ScreenPad e a bateria também tem uma capacidade maior. O único ponto que eu não posso confirmar para vocês é se ele será equivalente no poder de processamento. A versão sem o ScreenPad pode ter um sistema de resfriamento diferente ou outra configuração de Power Limit. O grande problema do ZenBook é que o ScreenPad, apesar de ser uma funcionalidade legal, vai encarecer o produto e será difícil de encaixar no fluxo de trabalho de todo mundo. Mas se você se apaixonou por ele, só ele tem o bendito ScreenPad e está bem melhor do que a versão passada. O teclado não é mais prata, o processador está bem mais forte, a duração de bateria está maior e a porta USB-C agora é Thunderbolt. Mas ignorando esse touchpad mágico por um momento, na minha opinião, tanto o LG Gram na versão de 10ª geração como o MacBook Air M1 poderão ser mais interessantes que o ZenBook a depender do preço. No caso do LG Gram, nós teremos suporte e upgrade de RAM que o Asus não tem, 2 slots M2, bateria de maior duração e 3 tamanhos de tela para escolher. E no que é que ele vai perder, né? O LG Gram vai perder no som e no acabamento para o ZenBook, né? E claro, ele não terá o ScreenPad. E o MacBook Air M1 também terá uma duração de bateria maior, tela melhor, construção também melhor, touchpad melhor, se a gente ignorar que ele não tem uma tela, né, no touchpad, e ele vai sair perdendo em não ter, né, tantas portas como o ZenBook
e em não ter como fazer upgrades, né? Você já tem que comprar pronto. Mas o ZenBook também não é lá, né, um exemplo nesse ponto. Ele tem apenas um slot M2 para você fazer aí o upgrade do seu SSD e mais nada, tá? E para um notebook caro desses, pessoal, eu achei que o SSD que veio de fábrica deveria ser mais rápido. Não que isso faça muita diferença na prática, mas um produto caro desses, né, um produto dessa categoria premium, normalmente tem um SSD com uma velocidade mais alta. Então é isso, defina suas prioridades e escolha o melhor ultrafino premium para você. Eu vou ficando por aqui, um abraço.